E aí, então, essa é a primeira aula, aula de introdução do meu primeiro curso de tarô, Tarô Puro e Simples. Está dando para ouvir bem aí? Tá, dá para ouvir Tá. muito bem. Então, antes de falar do tarô, nós precisamos entender a questão da importância da linguagem, né? A linguagem, ela tem, digamos, vários níveis. Existem coisas que nós falamos, nós usamos a língua, não para descrever uma realidade, né? mas com outras intenções, com outros objetivos, né? E esses objetivos, eles podem ser múltiplos. Por exemplo, nós podemos usar a linguagem como forma de auto-hipnose, né? Por exemplo, você está diante de uma entrevista de emprego, e aí não está muito confiante com a coisa, né? E aí você começa a dizer para si mesmo, não, eu vou conseguir, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, na verdade, aquela linguagem ali, ela não quer descrever a realidade. Não tem nem sentido você ficar dizendo assim, não, eu sou forte, eu sou corajoso. Mas você fala aquilo para inspirar em você um certo sentimento que vai te ajudar na hora da entrevista. Entendi. Né? Da mesma forma, você pode utilizar a linguagem para fazer com que alguém faça algo que você quer que a pessoa faça. E aí, nesse sentido, acontece do mesmo jeito. Né? A linguagem, ela não é utilizada para descrever uma realidade, mas ali você tem um outro fundo de verdade, né? Então, por exemplo, eu estou com a minha filha e aí eu vejo algo muito perigoso, né? Uma situação na rua que pode ser perigosa. E daí não vai dar tempo de eu explicar para ela, olha, minha filha, aquele cara ali me parece meio estranho, né? Eu acho que vai ser perigoso a gente permanecer por esse caminho, vamos voltar. E daí, ao invés de eu explicar tudo isso, eu simplesmente invento uma coisa e digo, minha filha, eu esqueci uma coisa, vamos voltar para casa. Porque vai ser mais eficiente. Né? Nesse sentido, você tem um porquê de usar aquela linguagem. Né? Ou, como por exemplo, muito famoso esse exemplo entre os alunos do Gugu, do ICLS, que é o seguinte, você é um alemão naquele tempo ali do Holocausto. E aí tem um vizinho seu, judeu, que está escondido dentro da sua casa. Aí bate um soldado da SS, né, um soldado nazista, e pergunta assim, tem um judeu aí? Aí você olha para ele e diz, não tem nenhum judeu aqui. Então, aquilo que foi dito com a língua, né, com as palavras, eles não estavam revelando as reais intenções de ambos as pessoas ali, do agente da SS e do alemão não nazista, né, não antissemita. De um lado, o soldado da SS, quando ele bate na porta e pergunta, tem algum judeu aí? Na verdade, ele quer saber assim, ele quer dizer assim, se ele realmente estivesse usando a linguagem descritiva. Olha, tem algum judeu aí? Porque se tiver, você fala para mim que eu vou prender ele, porque ele vai se tornar escravo e depois nós vamos matá-lo de algum modo. Né? Isso era honestamente o que ele deveria dizer se ele realmente quisesse descrever aquilo que ele queria, né? A intenção dele. E aí o outro, quando ele diz, não tem nenhum judeu aqui, na verdade ele está dizendo assim, não, você não vai pegar o meu amigo judeu, né? Eu não vou deixar. Mas ele não fala isso, claro. Ele simplesmente diz, olha, não tem nenhum judeu aqui. Né? Por aí a gente já tem uma ideia. Essa ideia é comum, todo mundo sabe, mas eu acho que é preciso falar, porque às vezes a gente não entende e acaba confundindo as coisas, né? Então, o que eu estou falando aqui vai ser uma mistura. Existem coisas descritivas, existem coisas que são figuras de linguagem, né, que são coisas que eu quero dizer, mas eu estou me referindo a outras, que normalmente não são descritíveis por meio da linguagem, mas nós conseguimos perceber, né, como essa do perigo mesmo, perigo imanente. Né? Por exemplo, você vê um bicho muito estranho, tem lá você nunca viu um besouro meio esverdeado, meio colorido. Aí você pensa, cara, isso é perigoso, vou sair de perto. Né? Existe, em todo esse processo de reconhecimento, você olhou para o bicho, você identificou que o bicho era perigoso por causa da quantidade de cores. Claro que é fácil para a gente saber, né, por meio da descrição dos fatos,
que nós entendemos que as cores do bicho causaram um certo sentimento de medo, né? Pô, aquilo ali é perigoso, melhor me afastar. Mas para eu chegar a esse raciocínio, tipo assim, eu pensar e conseguir descrever, aconteceu algo antes, foi instantâneo, assim, puf, eu bati o olho, meio que já entendi tudo. E aí, quando eu vou explicar com as palavras, eu levo muito mais tempo, tipo, eu levo 30 segundos para explicar o que eu entendi em alguns milésimos de segundo, por exemplo. Então, muito do que vai ser dito aqui, ele vai ser compreendido nessa base, né, que eu vou chamar de intuitiva, a base intuitiva. E aí a ideia de descrever as coisas é mais para que a realidade ela saia da intuição apenas, do, entre aspas, inconsciente, né, para o consciente, para aquilo que a gente pode compreender racionalmente, quer dizer, intelectualmente, né? No sentido de que a gente consegue imaginar o objeto, né, com mais clareza. E aí, claro, se a gente tem os nomes, se a gente consegue nomear, nós também conseguimos dominar a coisa. E aí isso se torna uma arma, assim, né? Digamos assim, um instrumento, né? O tarô, ele é um instrumento, eu chamo de instrumento mágico, né? Porque eu acho que é a base na sociedade em que nós vivemos hoje, independente do que nós pensamos. O tarô, ele é um instrumento mágico, né? A não ser que você esteja lidando ali com o cético, mas o cético, ele não acredita em nada, se você olhar bem, né? Nós temos esse problema do cético desde a filosofia antiga. Então, os céticos, eles eram aquelas pessoas que, geralmente conhecidas como sofistas, e que vendiam os discursos. Né? Eles simplesmente, não, vou aqui te convencer de algo, eu não acredito necessariamente, mas vou encontrar, digamos assim, os melhores artifícios intelectuais, né, para te convencer de alguma coisa que eu quero. Seria, digamos, um propagandista hoje em dia, né? Propagandista hoje em dia é basicamente um cético. Certo? Nós temos todas essas complexidades da linguagem, né? Claro que nós temos outras, mas eu acho que para o momento nós vamos precisar só dessas, né? Digamos assim. Porque existem, claro, eu vou expor essa também porque talvez seja necessário. Existem coisas que nós falamos apenas para atingir objetivos próprios e que muitas vezes estão em germe. Por exemplo, digamos que eu seja lá uma mulher, eu sou uma mulher de 40 anos, né? E aí eu tô lá nos meus 40 anos e eu lembro que quando eu era mais nova, eu me sentia muito desejada pelos homens, muito amada. E aí só que agora eu tô com 40 e os homens não me querem mais como queriam antes. E eu olho para aquelas meninas mais novas, né? E elas estão na posição que um dia eu estive. Mas de certo modo eu fico meio, né? Pô, eu fico meio frustrado. Eu quero sentir aquilo que eu sentia de novo. E aí muitas mulheres acabam caindo, né, na, entre aspas, lábia, né, de alguns homens que simplesmente param para escutar e ficam ali adulando com o objetivo de obter satisfação sexual no final da conversa, né? E ela está ali falando das coisas dela, simplesmente com o objetivo de se sentir especial, né? E, na verdade, o cara não precisa falar nada, ele só precisa ouvir. Ela mesma começa a imaginar, né, que ela é especial, que ela é isso, que ela é aquilo. E por o cara estar proporcionando aquela conversa, né, entre aspas, para ela, aí ela vai atribuir de algum modo um bom sentimento ao cara. E tende a facilitar, né, para que o cara faça aquilo que ele quer, que é também satisfazer-se, né, de algum modo. Beleza. Então a gente tem também essa forma de linguagem que é sutil, é muito particular, né? Ela normalmente não é descritiva, mas um homem maduro, ele geralmente sabe quando a mulher está mais suscetível a esse tipo de abordagem, né? O homem maduro, ele tem mais ou menos essa noção. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos trabalhar com a árvore Sefirote. Essa árvore é muito conhecida. Nós temos até tem um anime que chama New Evangelion. Ele mostra essa árvore Sefirote logo no início. A parte de cima dela, né, que é a Sefirote, a árvore da vida, e a parte de baixo, que é a Kifilote, a árvore da morte. Eu não vou trabalhar aqui, não acho necessário com ela, porque é simplesmente o oposto da árvore da vida. Então não tem problema você pegar uma coisa que você considera, por exemplo, a vitória e você pôr derrota aqui, entendeu? Seria o oposto. O número 7, né? A vitória. Tá.
E qual que é a linguagem da árvore da vida? Ela é uma linguagem metafísica, de certo modo, alquímica, né? E como a gente conhece hoje, é muito próximo, na verdade, do que nós conhecemos hoje como psicológica. Só que ela não para no psicologismo, digamos. Ela parece com aquilo que é psicológico, no sentido de que, do que é abordado por Jung, por Freud, por Adler, né? Ou até por Viktor Frankl. Essa compreensão. Deixa só um momento, deixa eu só olhar uma coisa aqui. Eu tive uma impressão aqui, mas está tudo certo. Então, essa abordagem psicológica, ela existe como necessidade, né, para a compreensão da árvore da vida. Com licença. Vou beber uma água aqui. Mas ela não para por aí, né? Ela vai adiante. Um dos temas que estão aqui incluído é a alquimia, né? Antiga arte alquímica. Para quem não sabe, a alquimia, ela seria uma espécie de ciência que foi... Ela é antecessora àquilo que nós conhecemos como psicologia, mas não no sentido de que ela, no caso, a psicologia seria uma evolução da alquimia, mas no sentido de que foi dali que surgiu a psicologia, né? Porque a alquimia, ela abrangia inclusive a psicologia. Se existisse ainda alguma instituição hoje com o nome de instituição alquímica, a psicologia seria um dos ramos da alquimia, né? E a psicologia, ela seria também uma espécie de especialização, né, alquímica. Mas, hoje em dia, isso geralmente é muito separado do que é a alquimia. Geralmente, a psicologia, as ciências no sentido geral, tá? As ciências no sentido geral, elas estão de modo que parecem que é como se a partir dela, por exemplo, eu compreendo um certo tipo de ciência, eu acho que posso interpretar o mundo inteiro a partir dela. Isso é um erro brutal que não pode acontecer aqui, né? Nós não podemos, de nenhum modo, reduzir, digamos, a compreensão dos arcanos à psicologia. É um absurdo, porque, digamos assim, a psicologia, ela é uma área pequenininha, assim, da compreensão daquilo que nós conhecemos não, nós supomos que seja a psique, né? A psique vem lá do mito grego, mas que se nós formos trazendo, né, para cá, ela seria mais ou menos uma parte do espírito, né, que é uma parte que tem a ver com a imaginação, com os pensamentos, com a consciência, né, e até com aquilo que hoje é entendido como pré-consciência, consciência e inconsciência, né, ou simplesmente consciência e inconsciência, né, ou como consciente ou inconsciente coletivo, por exemplo. Né? Todos esses elementos fazem parte do que nós conhecemos hoje como psicologia. Na alquimia, todos esses elementos fazem parte da alquimia também, só que existem mais elementos. A própria filosofia, por exemplo, a literatura, elas são modos de fazer alquimia. Porque a alquimia, e pense bem, isso é uma introdução, porque eu preciso explicar isso aqui, certo? Então, antes de eu explicar, eu preciso passar pelo menos por essa linha, para a pessoa entender mais ou menos onde está entrando. Está ficando claro, por enquanto? Sim, muito claro. Só gostaria de fazer um comentário, né? Porque a partir da segunda metade do século XIX, a psicologia começou a perder a dimensão sagrada. E essa dimensão sagrada era bastante nítida na alquimia, né? Mas houve uma corrente cientificista muito forte ali por volta de 1860, e aí a psicologia moderna, basicamente, é extremamente influenciada por essa corrente cientificista e materialista, né? Sobretudo a psicologia freudiana. E essa dimensão sagrada depois vai sendo resgatada por Jung. Mas a sua aula está excelente até agora, tenho aprendido bastante, viu? Beleza, muito obrigado. Tá, então, continuando, no processo alquímico, que envolve todos esses elementos, não esses elementos que eu disse apenas, né? Envolve todos esses e ainda mais que eu não citei aqui, né? Ele é feito para que haja uma mudança no homem, né? De dentro para fora, no sentido de que você pensou,
Quando você pensa alquimia, você já está fazendo alquimia, né? Tipo, por exemplo, assim, ó, você fez algo, vamos dizer assim, você fez algo errado. Como você sabe que você fez algo errado? Amor, tem como... Ô, Olivia, Olivia, fala mais baixo aí, por favor. Estou no meio da aula. Você fez algo errado. E você sabe que fez, não porque outra pessoa te falou, ninguém viu, mas você se sentiu muito mal com aquilo. Talvez não seja nem algo assim reprovável pela sociedade, não, mas é algo que, quando você olha alguém fazendo, você acha feio. Tipo, e você não quer fazer isso. Digamos, eu estou andando na rua, joguei uma embalagem de bala no chão. Eu penso, caralho, isso aí é errado. Eu não gosto quando fazem isso, né? Ou assim, não, eu nunca prestei atenção, sempre joguei a embalagem na rua e nunca liguei. Aí eu vi alguém jogando, eu digo, putz, isso aí tá errado. Aí a próxima vez que eu for jogar a embalagem, eu digo, não, eu não vou jogar porque aquilo ali é errado. Isso tudo se iniciou num processo na cabeça, né? É o processo, quer dizer, é o mundo, digamos, existem 5 mundos. O mundo que é indescritível, que é o mundo de Adão, vai ser do homem primordial. Esse mundo, ele seria o oculto aqui, o Da'at, que é o conhecimento. Entre as sefiras, você está vendo que você tem a árvore, né? E são 10 sefiras. Esse mundo oculto não vai aparecer. E aí isso se revela, eu estou falando aqui com vocês, certo? Mas aquilo que eu estou falando não abrange todo o meu conhecimento. Eu tenho alguns conhecimentos necessários que eu precisei obter para poder expor aqui. E geralmente aquilo que está na superfície é muito menor do que aquilo que está oculto. Esse é o conhecimento, né? E esse é também o mundo de Adão, que seria aquele homem primordial. É uma espécie de mistério. Esse número zero, na verdade, ele é só simbólico, porque o zero representa nada. Se você olhar nas cartas do tarô, são 78 cartas, né? Vai ver mais para diante nas próximas aulas isso. Mas tem uma carta que hoje é considerada número zero, mas que a princípio não tinha nenhum número, que é a carta do louco, né? Depois o Arthur White colocou o número zero ali. Mas se você pega já o baralho ali de 1700, que é o de Marselha, um dos mais populares, não tem número, é simplesmente o louco. Tá. Aí, o que é a ideia dos 4 mundos? São os 4 mundos considerados. É o mundo da emanação, criação, formação e ação. Esse mundo do que surgem as ideias, como eu falei, né? Tipo, surgiu uma ideia ali, eu vi algo acontecendo. Olivia, vá para o quarto, por favor. Meu Deus do céu. A interrupção aqui. problema interno. Aí nós temos isso como o mundo da emanação, que é onde surgem as ideias. O tempo todo, se você prestar atenção, estão passando ideias na nossa cabeça. Tipo, eu assisto um vídeo aqui qualquer, eu estou andando na rua e eu estou ouvindo um barulho. Ou eu simplesmente estou no silêncio. O silêncio é um conjunto de informações. Tanto que, às vezes, a gente está em silêncio e começam a vir pensamentos, do nada, nossos próprios pensamentos. Que se tivesse algum barulho ali, talvez não viria. Se estivéssemos numa aula, por exemplo, nós provavelmente iríamos pensar outra coisa. Todas essas questões que são assim, que estão sempre passando, elas são o mundo da emanação, né, que fazem parte desses 4 mundos. O mundo da emanação faz parte da coroa, que ele está abaixo da coroa. A coroa, ou Keter, é o primeiro, como que chama? É a primeira sefira, né? Sefira do número 1. Tá. E aí nós vamos ter abaixo disso da criação, que é quando pegamos uma ideia, tipo dessas várias que passam, né? E começamos a pensar sobre ela. Por exemplo, estou pensando aqui. Cara, eu acho que esse negócio de jogar papel... Porque você poderia simplesmente ter observado o cara jogar o papel na rua. E isso passou despercebido, você nem lembrou. Mas aí você capturou essa ideia por algum motivo seu. Você quis capturar, né? Às vezes você não sabe nem o porquê, mas você quis, aquilo te interessou. E aí você começa a pensar, putz, eu acho que isso é errado, isso é meio feio. Eu não quero fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Então você está criando, né? E quando você define, tipo assim, quando você diz assim, não farei mais isso, é como se fosse uma regra que você instituiu. Aí está aqui a formação, né? Formação. E por final, a ação concreta, que é quando você decide simplesmente não jogar mais. Não, vou pôr no bolso, que é algo que você não faria antes. E se você prestar atenção,
em todo esse processo, ele às vezes acontece assim, rapidinho, entendeu? É um negócio que, explicando, parece muito grande. Lembra quando eu falei que você olha para o animalzinho e você fica com medo? Aí você vai explicar. É parecido, é um negócio milésimo de segundo. Você viu o cara jogando, você acabou de jogar, e você viu o cara jogando na frente. Aí você viu que é errado, você já pegou do chão e colocou no bolso. Meio que assim, muito rápido. Mas essa chave aqui que nós temos é para descrever esses processos. Claro que cada númerozinho desse aqui vai ser um caminho, né? Digamos assim. E aí, esses números, eles vão representar as cartas, né? Nós temos os arcanos maiores e os arcanos menores. Deixa eu só pegar meu chá aqui, com licença. Eu vou tomar um chazinho aqui. Tá certo. Tá. Tá. Nós temos os arcanos maiores e os menores. Normalmente são 22 arcanos maiores e 56 menores, né? Totalizando aí as 78 cartas do tarô. Essa quantidade, esse número, ele é a regra tradicional, no sentido do que ficou hoje, né? Porque se você olha lá para trás, no século XV, que é o registro das primeiras cartas de tarô, né, eu acho que o melhor estudo que foi feito nesse sentido historiográfico, né, é da Lídia Balestra, que ela fez acho que é um mestrado, se eu não me engano, de artes, né, de história das artes, onde ela descreve toda a história do tarô, né? E as cartas mais antigas que nós temos disponíveis hoje são a de Visconti Sforza, né, que na época era uma família muito semelhante ao que nós temos aqui hoje com Orleans e Bragança, né, uma família nobre. E aí entre os nobres tinham o hábito de eles presentearem para um e para outro pequenos presentes, né? Presentearem com coisas pequenas. E dentre elas foram feitas, nessa época, dessa família, 3 baralhos de tarô, que hoje estão espalhados pelo mundo, né? Foram feitos ali por, basicamente, 2 artistas, né? 2 ou 3 artistas, se eu não me engano. E num desses baralhos, ou em mais, você tem mais cartas, 80 e tantas cartas. Mas não é nada mais que uma variação de macho e fêmea, né? Masculino e feminino, por exemplo. Você tem o cavaleiro e a cavaleira, entendeu? O valete e a valete mulher. Entendeu? O valete e a valete. E assim vai. Rei e a rainha sempre estão lá. Mas nesse caso você também tinha o rei com a figura masculina e o rei com uma figura feminina, né? Eu não lembro se a rainha tinha essa variação. E hoje você tem também algumas variações, tipo assim, você pega uma carta que vai ter a carta oculta, que no meu entendimento foi simplesmente uma incompreensão da carta do tarô número 0 que já existe, né? Mas no sentido geral são 78 cartas, no sentido geral, né? Que é as cartas de 0 a 21, né? Ou de 1 a 22, que seria a mesma coisa. E as cartas, os 56, que são muito conhecidos hoje por causa do baralho comum, né? Com a diferença de que nos arcanos menores do tarô você tem uma carta a mais, que é o cavaleiro, né? Porque no baralho comum você tem valete, rei e rainha. No tarô você vai ter valete, cavaleiro, rainha e rei, na verdade, para ser mais fiel à ordem hierárquica. Né? Pronto. E aí, como que a gente vai fazer para interpretar, por exemplo, os arcanos menores? Porque se você pega cartas como as modernas e muito famosas, né, de Arthur White e todas as mais modernas, você vai ver que existem desenhos que fazem sugestões, né, sobre aquelas realidades que estão sendo descritas pela carta. Só que se a gente pega os mais antigos, como, por exemplo, esse que eu falei do Visconti Sforza, né, ou como o de Marsella, entre outros,
você terá simplesmente baralhos normais. Você terá o número de baralho, o número da carta e o naipe que ela tem. Aí, como interpretar isso? É por isso que usam a árvore Sephiroth. A árvore Sephiroth é excelente para isso. Claro que no outro curso, dos arcanos, no curso avançado de tarô, nós vamos quebrar, né, a árvore Sephiroth no sentido de que nós vamos procurar aprofundar um pouco mais. Mas, por hora, isso aqui é o suficiente, eu acho, né? Então, vamos lá. Nós temos 10 números aqui. Cada número desse vai significar uma realidade, né? Essa realidade é de fundo pitagórico, né? E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, número 1 vai ser a unidade. Número 2, a oposição. Número 3, a relação. É uma relação, é uma sequência lógica, né? E, além disso, nós vamos ter algumas influências, como, por exemplo, fogo, água, terra e ar. Né? Ar e terra, quer dizer. E cada elemento desse vai agir sobre o número, né? Cada elemento desse vai agir sobre o número. Está claro por aí? Está dando para entender? Sim, está dando para entender muito bem. Tá. Esses símbolos numéricos, eles também, nesse caso aqui, desse curso, eles irão representar. Lembrando que a base para esse curso, o autor, entre aspas, intelectual que eu usei de base na época, foi o Gregorovitch, que ele tem o livro Os Arcanos Menores do Tarô, né? É um russo. Se eu não me engano, ele era da Rosa Cruz, né? E foi ele quem basicamente me serviu de inspiração para fazer esse curso. Claro que nem tudo que eu estou ensinando aqui está contido lá, e nem tudo que ele ensina lá no livro dele está contido aqui, né? Mas é só informação. Então, nós vamos ter aqui o fogo, né, representando rei e paus. Então, por exemplo, nós tiramos aqui o 1 de paus. Então, vai ser assim. Por exemplo, se o 1 é um indivíduo, ou a individualidade, aquilo que é indivisível, nós vamos pensar no que é indivisível no sentido do fogo. Entendeu? E aí, o que é o sentido do fogo? Por exemplo, quando nós pensamos no fogo, pense numa vela, né? Nós pegamos a vela e acendemos. Qual o sentido do fogo ali? Geralmente é iluminar, né? Alguma coisa. Mas assim, quando o fogo queima, todas as outras, toda aquela constituição da vela está servindo para que ele fique vivo. É basicamente assim. Nesse sentido aqui, o fogo ele representaria mais ou menos o que seria a nossa própria atividade, a nossa ação. Entendeu? Tipo assim, eu preciso trabalhar, eu estou em movimento, né? E aí toda a minha vida está sendo queimada. Tipo assim, eu estou aqui dando aula, você está aí assistindo. Então nós estamos gastando a nossa vida. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa, sei lá, poderia estar tomando banho no mar. Poderia estar, sei lá, eu odeio balada, mas vamos dizer assim, na balada. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa da minha vida. A minha vida está, digamos, a minha chama está sendo queimada. E aí o fogo ele vai fazer a referência a digamos, a essa ação presente, né? Aquilo que estamos fazendo. Daí, nesse sentido, nós estaríamos pensando assim, o que é o indivíduo, a unidade, nesse sentido da ação? Aí você pensa, sei lá, eu estou vendo aqui um tipo de ação que eu estou fazendo. Eu estou dando uma aula, ou eu estou olhando para um objeto, né? Ou eu estou, sei lá, tomando água, chá, eu estou tomando líquido. Tudo isso pode ser o número 1. Mas claro que essas coisas podem abranger. Tipo, por exemplo, a própria unidade suprema, unidade superior ou transcendente, é o criador de todo o universo, que é o nosso Deus, né? Nós vamos ter aqui, claro, as 4 letras que vão representar o eu sou aquele que sou, né? Mas isso aí vamos deixar para depois. Por hora, vamos continuar. Lembrando que eu estou apenas pincelando aqui, né? Não vai ter como eu descrever tudo, é apenas uma pincelada para a pessoa ter uma ideia do que acontece, né? Digamos, do que acontece não, mas o que é mais ou menos esse negócio aí, esse conhecimento. E aí nós vamos ter aqui o que é a água. A água ela vai representar a rainha e o naipe de copas.
o copo, né, o taça, como é conhecido. Água, nós vamos pensar assim. Para quem conhece, pensem no mundo do inconsciente coletivo de Jung, né? E aí nós vamos ter ali, se nós pensarmos bem, nós vamos ter ali sentimentos, né? Sentimentos que refletem crenças, por exemplo, né? Por exemplo, meu dia foi muito ruim hoje. E aí, uma forma que o meu corpo tem de fazer, uma forma que, digamos que, ou foi muito feliz. Não, geralmente é muito ruim. Você tem um dia péssimo, né? Ou você tem um desejo muito grande que não consegue realizar. Você dorme e sonha. Aí a explicação psicológica vai ser que, não, você está sonhando porque é uma forma de você realizar aquilo que você não conseguiu realizar na realidade, né? Então, assim, esses sentimentos, por exemplo, de realização ou de frustração, eles refletem certas crenças. Digamos assim, pô, eu fui no mercado, aí o cara me tratou mal. Pô, fui ajudar o mendigo, o mendigo me xingou. Aí eu tenho a crença dentro da minha cabeça que se eu ajudar alguém, a pessoa tem que me agradecer. Se a pessoa me xinga, eu vou achar aquilo muito estranho, aquilo vai me fazer mal, né? Se eu achasse, eu acho assim, não, se eu ajudar a pessoa tem que me tratar mal, né? Aí se o cara me trata mal, eu vou me sentir bem, é automático, porque o sentimento ele vai corresponder com aquilo que eu acreditava que iria acontecer. Tá. E aí nós vamos ter aqui o elemento ar, representando o cavaleiro e ao mesmo tempo o naipe espadas. Nós vamos ter a terra, representando o valete e ao mesmo tempo o naipe de ouros. E toda essa, entre aspas, realidade, né, todo esse acontecimento, ele está dentro do tetragrama, que é esse tetragrama aqui, no Brasil ele vem assim, né, eu sou aquele que sou, né, mas foi aquilo que Deus falou para falou no Êxodo, que era o nome dele, não? Eu não lembro qual foi o profeta. Não sei se foi Moisés, infelizmente eu não lembro agora. Mas aí ele falou que o nome dele era esse aqui, né? Que na verdade são letras. Quer dizer, nem é essa letra, né? Isso aqui é uma tradução do que é a letra. Por exemplo, esse W pode ser um V, né? É mais ou menos a pronúncia. Sempre que a gente vai traduzir de uma língua para outra, é sempre assim, né? Nunca é exatamente a mesma coisa, é algo parecido, assim, né? Tipo, o cara vai dizer assim em inglês, por exemplo, eu vou dizer assim. Aqui eu digo, pô, estou com muita saudade. Aí em inglês eu falo assim, I miss you. Aí, se você for traduzir literalmente, é tipo, eu perdi você. Mas eu perdi você, ele, na verdade, está refletindo algo, um sentimento que eu tenho, né, pela sua falta, né, que é aquilo que nós falamos aqui, saudade. Então, tipo assim, é uma coisa que não tem como... Você precisa entender, sem que eu te diga com as palavras, o que eu estou querendo, digamos, o que está acontecendo ali. É meio que apreendido pela nossa capacidade de inteligência, né? E nesse sentido de eu sou aquilo que sou, é porque tudo isso aí está acontecendo na realidade, eu ia dizer realidade real, né? Porque, assim, existe muito a ideia de, por exemplo, vou chegar lá. Por exemplo, hoje a gente vê muito isso. Todas as opiniões devem ser respeitadas, né? Mais ou menos assim. Ou assim, ó, melhor, porque isso aí ainda é meio estranho, mas melhor, cada um tem seu ponto de vista. Isso é verdade. De certo modo, cada um tem o seu ponto de vista, e a gente pode dizer que, de certo modo, também, cada um tem a sua realidade, nesse sentido. Mas todos nós estamos, né, com a nossa realidade, vivendo numa realidade superior. Né? Por exemplo, independente do que eu tá passando na minha cabeça, tem um prédio aqui ao lado da minha casa, né? Tem um mar aqui ao lado da minha casa. Não é porque eu comecei a pensar que não existe mar que o mar deixa de existir. Está existindo, né? Então, isso é necessário para entender que, por exemplo, existem os processos psicológicos, as realidades individuais, existe a realidade superior. Né? Dificilmente eu vou conseguir modificar a realidade superior, algum modo dela, né, com o meu pensamento. Eu posso fazer assim, eu tenho um projeto para revitalizar aqui a minha cidade, né? E aí é só uma ideia, mas eu posso, por meio de atividade política, né, se eu for muito bom nisso, mobilizar para que aquela coisa mude. Então, eu vou mudar a paisagem, né, da minha cidade. Mas até isso é uma coisa, se a gente for pensar no aspecto supremo, irrelevante, porque o que é aquela revitalização daqui a 100 mil anos, por exemplo? Nada, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a 100 mil anos, né?
E compreender essa diferença entre a realidade superior, eu estou chamando de realidade superior, é simplesmente a realidade, né? E estou chamando de realidade individual aquilo que está na nossa cabeça, né? Para que a gente possa agir na realidade superior, digamos assim. Eu quero, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? Isso aí, para quem... É só uma explicação a mais. Eu vou deixar essa aula aqui em 40 minutos no máximo. Ou não, a gente pode estender se for o caso. Se você quiser comentar alguma coisa, Bernardo, aí a gente estende. Mas quem é aluno do Olavo de Carvalho conhece muito bem algo que ele nem gosta que chama de teoria. Ele diz assim, é uma observação da realidade, que são as camadas da personalidade. E ele dá um exemplo muito bom ali entre a quinta e a sexta camada da personalidade. Ele vai dizer assim, ó, que a quinta camada é o cara que tem dentro de si, ele precisa vencer, simplesmente. Ele precisa ter, digamos assim, a consciência de que ganhou algo, entendeu? Então é aquele cara competitivo, ele está sempre lá competitivo. Se você tem um ambiente de trabalho, por exemplo, você já tem ali uma sexta camada, que é tipo assim, você é como parte de uma engrenagem, de um todo, de um motor, por exemplo. Você é uma engrenagemzinha e você precisa girar corretamente para que todas as outras engrenagens girem corretamente e que o motor possa funcionar, né? Se existe uma pessoa de quinta camada no meio de todo mundo ali que está na sexta, essa pessoa geralmente vai causar um problema de desajuste, porque enquanto está todo mundo tentando fazer a coisa funcionar, a pessoa lá está querendo vencer, né? Tipo assim, putz, eu quero fazer mais que ele, eu quero ser melhor que ele. Claro que, dependendo do trabalho, por exemplo, você é um vendedor, em certo momento isso pode ser bom, em certo momento, né? Porque se você também exagerar, alguém pode te boicotar, acabar com a sua vida. Mas geralmente quem está na sexta camada compreende as duas camadas, né? Quem nunca teve um acesso à sexta camada, pensa assim no adolescente, por exemplo, adolescente, nunca trabalhou na vida, não sabe que as coisas precisam funcionar. A ideia dele é só vencer. Aí vai ter problema com isso aí. Vamos lá, deixa eu só pensar um pouco aqui. Quer comentar alguma coisa? Bernardo. Tá tudo certo aí? Tá dando para entender? Tô entendendo bem, tá muito boa aula. Eu vou deixar para fazer alguns comentários no final. Tá bom. Tá certo. Tá, então, nós temos essa ideia, né? E esse tipo de erro não pode acontecer aqui. Tipo, nós jamais podemos pensar que, por exemplo, não, eu estou pensando nas coisas e as coisas estão acontecendo, né? E, putz, isso é muito bom, né? Já que, porque, por exemplo, eu penso numa coisa, aí eu meio que projeto dentro de mim um desejo, e eu tendo a me mover para lá, né? Eu tendo a ir para esse lugar. Não é porque estão acontecendo certas coisas na minha vida, né, e eu tenho certo domínio sobre as realidades mágicas, por exemplo, que eu vou meter palpite, por exemplo, em como funciona uma realidade superior, entendeu? Tipo, quando nós falamos disso aqui, ó, eu sou aquele que sou. O conhecimento disso aqui, geralmente, está fora. Geralmente é assim, é como se, pense que você é um bebê, e aí alguém te deu de fora os termos para você usar e se comunicar. Eu tenho aqui minha filha, aí eu ensino para ela o que é fazer xixi, o que é fazer cocô, né? E aí ela usa esses termos para pedir para mim coisas que ela quer fazer, para eu facilitar a vida dela. Se ela não tivesse esses termos, ela só iria gritar ou chorar e eu teria que adivinhar o que ela está querendo. Da mesma forma acontece aqui, né? Eu estou falando isso por quê? Porque é normal a gente ver um livro de Wicca, por exemplo, ou de um, sei lá, ou de um tarólogo que seja ocultista, né? E até de tarólogos católicos, como, por exemplo,
o autor oculto, né, que depois é revelado que ele é um ortodoxo russo, que escreveu reflexões sobre os arcanos maiores do tarô, sobre os 22 arcanos maiores do tarô. É inevitável que você utilize os elementos da sua religião como complemento, né? Porque o conhecimento do tarô, ele vai até um certo limite, né? Eu não quero passar desse limite, por exemplo, né? Porque toda essa passagem de limite, ela pode ocorrer numa transgressão. E eu vou explicar como, por exemplo, eu estou explicando, né? Eu peguei um livro da Wicca. Aí o cara está falando lá sobre magia. Vou chegar a esse ponto porque que eu toquei nesse assunto da magia. Mas ele vai falar o quê? Não, na verdade não existe um Deus. É um Deus e uma deusa, né? E aí, só que, pô, eu abri o livro para aprender magia. E aí o cara está me doutrinando ali, por exemplo, entendeu? Isso acontece muito. E o tarô, ele, assim como a magia, na verdade o tarô é uma ferramenta mágica, né? Existe o risco, o mesmo risco que você corre, por exemplo, na astrologia, que é o famoso risco que é conhecido no catolicismo como idolatria, você pode cometer no tarô. E esse erro acontece quando? Quando você não tem uma base superior na realidade superior. Quer dizer, uma base intelectual formada na realidade superior. Porque esses conhecimentos, eles são muito elevados. Porque você consegue ali mexer com a realidade humana inteira. Você consegue mudar o destino de uma pessoa, o futuro de uma pessoa. E você consegue também trazer para fora, né, digamos assim, para o assunto que está sendo contado ali, algo que muitas vezes nem a própria pessoa conseguiria pensar sozinho, né? Digamos, pensa assim, porra, o cara falou um negócio para mim que eu não sei se daqui a 20 anos eu poderia saber. Como? Entendeu? Tipo assim, isso aí é muito valioso, é muito alto, o grau é elevado. Mas não é tão elevado quanto a religião, entendeu? Não é porque você tem uma ferramenta dessa na mão que você pode mais, por exemplo, que um teólogo poderoso, digamos, um Santo Tomás de Aquino, por exemplo, um Santo Agostinho. Esses assuntos estão abaixo. É importante compreender a hierarquia das coisas, né? Então, nós temos a teologia lá em cima, nós temos a filosofia um pouco abaixo, né? Logo abaixo, e abaixo disso nós vamos ter a alquimia, né? E o tarô, ele estará ali como uma das ferramentas alquímicas, entendeu? Assim, é importante deixar isso claro aqui, para que não haja confusão. E você mesmo, digamos, você mesmo, né? Para que a gente não cometa erro. A gente não pode cometer erro. Quer dizer, a gente tem que cometer a menor quantidade de erro possível, né? Se a gente quiser ganhar dinheiro. Imagina, você vai fazer a leitura lá pro cara e errar tudo. O cara vai falar mal de você, pô. E aí como que você vai conquistar mais clientes depois? Claro que existe, por meio da magia, a opção de manipular as pessoas. Mas assim, quem realmente faz um trabalho bem feito, né, as pessoas de verdade, elas vão saber que você está mentindo e enganando, né? E aí você tem que ver se compensa, né? Pô, compensa eu parecer bonzão perto daquelas pessoas que são enganadas, né? E que são geralmente bem leigas, compensa eu parecer o bonzão para elas. E para as pessoas que realmente têm algum valor, eu ser um lixo, bem, para mim não compensa, né? Tem gente que compensa, tem gente que acha que é mais importante ganhar dinheiro, por exemplo. Mas isso faz parte do meio que nós vivemos, né? Por exemplo, um rico no Brasil, ele tende a achar que as pessoas devem o tratar bem pelo simples fato de ele ter a riqueza. Mas, geralmente, por exemplo, por que as pessoas tratam bem, por que as pessoas devem tratar bem o rico? Porque, por exemplo, ele ajuda muita gente, o cara é muito caridoso, dá o dinheiro dele para um monte de gente. Aí, pô, ele faz muita caridade, ele faz muito bem às pessoas. Então, normalmente você tem um respeito maior por ele. Mas pelo simples fato de eu ter dinheiro, não, eu tenho meu dinheiro aqui, eu torro todo eu mesmo. Eu tenho aqui minha Ferrari, minha Lamborghini, e o meu dinheiro é para mim, né? Geralmente quem admira uma pessoa assim é porque quer ser assim também. E tudo isso deve ser compreendido quando nós tiramos uma carta, por exemplo. Quando eu tiro uma carta, eu olho para a carta como se fosse uma pessoa ali, né? Eu tenho aqui, eu tenho uma pessoa que ela faz o bem ao próximo
e ela faz o bem ao próximo porque ela sente pena do próximo. Não, ela sente dó, então ela tem um tipo de virtude. Ela tem a virtude da piedade, né? Eu tenho outra pessoa que ela dá as coisas para o próximo porque ela acha que o que é dela é de Deus. E o que é do próximo, e na verdade, quando ela dá algo para o próximo, ela não está dando dela, ela está simplesmente sendo justa, pegando aquilo que é de Deus e entregando para outra pessoa que precisa. Aí eu já tenho uma elevação no nível eu já tenho uma virtude teologal, que é a caridade, por exemplo. E aí, se eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto de parecer, né? Então eu uso lá aquelas roupas de marca, né? Eu gosto do meu tênis bem caro, aqueles que amostra mesmo que é caro. Todo mundo vê e diz, caramba, esse tênis foi R$ 900. Então eu tenho outra pessoa, é outro espírito. E cada pessoa será uma coisa diferente. O jeito que a pessoa fala, tudo isso, né? O jeito que a pessoa fala, que ela se relaciona com as outras, né? O trabalho que ela produz, tudo isso vai refletir um estilo de leitura. De modo que toda vez que você tira uma carta, você vai descrever a carta, mas além da descrição, existe o que está na outra pessoa. Geralmente esse trabalho ele é feito para o outro. Tipo assim, você tira as cartas, e aí você vai pegar o seu conhecimento que você sabe e vai expor o máximo possível, para que a pessoa possa se pôr naquela situação, né? Claro, como eu disse, se for um cético, não vai adiantar, porque o cético vai olhar assim para as cartas e vai dizer, mas poderia ser qualquer outra carta, né? Tipo, mas eu acho que isso é muito abstrato, não é para mim, entendeu? Mais ou menos assim. Claro que a gente depende da boa vontade da outra pessoa. A outra pessoa vai ter que se colocar no lugar que nós estamos, digamos, abordando. Eu tiro uma carta, aí eu falo o significado daquela carta, e depois eu dou um exemplo da realidade, né? Um exemplo que eu vi, o que aconteceu comigo. E aí cabe o outro, aquela pessoa que eu estou lendo a carta, falar o que aquelas coisas que foram ditas fazem emergir no espírito dela, na imaginação, né? O que ela pensa. Não, eu acho que você falou isso aí, eu penso isso, e a pessoa começa a contar. A partir disso, você vai tirando outras cartas, explorando essas realidades. E assim, basicamente é isso, né? Porque muitas vezes nós temos a compreensão do que está acontecendo, mas não temos os termos para nomear a coisa. Então é como se a coisa não tivesse acontecendo. E aí, se alguém dá os termos para a gente, putz, agora eu entendi. Muitas vezes nós estamos, por exemplo, estou aqui muito frustrado, estou aqui muito com raiva, eu estou aqui, sei lá, minha vida está triste, eu estou meio depressivo. Por quê? Porque eu não sei, eu sei que eu estou assim. Aí pode ser que aconteça esse tipo de situação, porque falta alguma compreensão minúscula, às vezes, uma questão bem pequena, mas que a simples compreensão dela, por meio de uma palavra, pode virar a chave e fazer a gente... Encontrei um novo sentido para a minha vida, por exemplo. Né? Caramba, era só isso. E claro que assim que a gente absorve aquilo, nós temos duas tendências. Normal aqui, né? A primeira tendência é a tendência que não é normal, na verdade, essa tendência é meio psicopática, que é a tendência de achar que o mérito é nosso. Então, o cara fala a coisa, fez o trabalho, e aí você percebe aquilo, você acha que você é o bonzão. Né? E, de repente, aquele cara que te ajudou, ele passa a ser até um inimigo. Né? E a outra tendência, que é a natural, é você sentir gratidão pela pessoa. Né? Porque a pessoa, afinal de contas, te livrou de uma coisa que você sabe Deus quando iria conseguir resolver. Então, acho que por hora é isso, né? Eu acho que ficou mais ou menos claro. Eu tentei mostrar aqui de forma muito resumida. Primeiro, a linguagem mais intelectual, né? E depois os exemplos do trabalho mesmo prático e até o reflexo da conduta e do pensamento, né? De algumas pessoas no trabalho e como que a gente faz para articular isso tudo aí numa tiragem interessante. Aí, se tu quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade, viu, Bernardo? Certo. Primeiramente, dizer que eu gostei muito da aula, foi muito esclarecedora, muito densa, né? E queria fazer alguns comentários, porque, assim, quando você lê um grande livro, sempre algumas ideias vão surgindo, né? A mesma coisa quando você assiste a uma aula, você começa a fazer algumas associações extraídas da sua experiência de vida, do que você leu, né? E assim, o tarô,
ele lida com imagens arquetípicas. Então, a imagem ela tem um poder muito grande, né? William Blake, o poeta inglês, ele fala que a expressão memorável, aquela que se fixa na memória, ela é transmitida através de imagens, né? Eu vou dar um exemplo até um pouco simples, mas que eu acho que é muito eficiente, que é aquele ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós temos aí duas metáforas, né? Da água e da pedra, e temos dois versos de 7 sílabas, né? Um ritmo bem construído e a imagem da pedra e da água. Então, se o ditado fosse o seguinte: se você for persistente, você conseguirá as coisas. Isso não se fixaria na memória coletiva. Isso se fixou, por quê? Porque a imagem tem justamente essa potencialidade de se fixar na memória coletiva, né? Então, por exemplo, no mito de Cronos, o mito grego de Cronos, né? Cronos devora os próprios filhos. E aí alguém pode dizer assim: ah, mas Cronos não existe. Não importa, porque assim, de certa maneira ele existe na medida em que o tempo nos devora. Então ele passa a existir a partir daí, né? A partir dessa perspectiva de que realmente o tempo nos devora. E eu me lembrei também de um escritor francês, simbolista, né? Chamado Huysmans, que ele diz que o indizível, o inefável, ele só pode ser expressado através de símbolos, né? Porque o símbolo ele é poliédrico, ele é esférico, né? Então ele é de certa maneira inesgotável e muito mais rico do que o conceito, né? Eu me lembro até do que o Pound, né, o escritor americano, fala. Ele gostava de estudar o mandarim, né? E ele diz o seguinte: por exemplo, em chinês, em mandarim, não existe a palavra desespero. Os chineses expressam essa noção de desespero com o ideograma do fogo superposto ao ideograma do coração. Então, o desespero seria o coração em chamas. E aí o Ezra Pound ele fala: essa ideia de que o seu coração está em chamas talvez diga mais sobre o desespero do que a própria do que o próprio conceito de desespero, né? Então, o que eu acho interessante no tarô é justamente isso, é que assim, a imagem ela tem um poder que eu diria que é até superior ao poder do conceito abstrato, né? E acho que a sua aula foi muito boa, muito esclarecedora, né? E é basicamente isso o que eu queria dizer. Também, hoje em dia existe uma coisa muito negativa, porque quando Pitágoras ele lidava com a matemática, com a geometria, existia toda uma dimensão sagrada. E essa dimensão sagrada foi perdida, né? Então, quer dizer, isso desestimula muito as pessoas. É como, por exemplo, sei lá, um professor de química. O professor de química, ele vai ensinar reações orgânicas, a formação de certas substâncias e tal, mas a química é muito mais interessante do que isso, né? Quer dizer, de que as coisas são feitas, né? Como é que é possível a articulação dessas moléculas, dessas substâncias, criarem seres imensamente complexos. Então, toda essa dimensão mais misteriosa, ela foi meio que abolida das ciências modernas, né? E o tarô, a astrologia, eles devolvem
essa beleza, né, que vem da expressão memorável, que tem como fundamento justamente a linguagem, né? Então, eu acho esse tipo de trabalho que você faz um trabalho muito, muito importante hoje em dia, sobretudo nessa nossa época de ceticismo e de materialismo, que é um ceticismo, um materialismo completamente irracional, né? Em geral, o cético, ele não estuda. Muito dificilmente você vai encontrar um Cioran, que era um cético extremamente inteligente. Isso é quase impossível, né? Aí é isso. Gostei bastante da sua aula. Aprendi bastante. E eu acho que esse curso, ele enriquece muito a, a visão de mundo de qualquer pessoa interessada no conhecimento mais profundo, mais importante. Entendi. Muito obrigado, Bernardo, pela presença e pelo comentário. Foi muito importante você aqui. Eu agradeço Tá. muito também pelo convite e Uhum. quando eu for ministrar algum curso de poesia, eu vou lhe convidar também, porque na realidade a, são áreas do conhecimento irmãs, né? O tarô, a poesia, as artes plásticas, porque todas elas lidam com símbolos, lidam com a intuição, né? Com arquétipos. Então, uma coisa complementa a outra, né? Sim, é verdade. Ah, eu ficarei feliz de ser convidada. Ficarei feliz de fazer parte da aula. Eu vou encerrar por aqui, mas a gente continua a conversa, pode ser? Pode ser sim, pode ser sim. Beleza. Até mais. Maravilha a sua aula. Até mais. Obrigado. Encerrar. Agora eu estou apanhando aqui para encerrar. Ah, concluir.